Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês aqui hoje, ver tantos clientes e amigos, ainda que virtualmente, né? Esperamos que todos estejam com saúde, bem com suas famílias. Eu sou Leandro Guimarães, sócia da área tributária de planejamento sucessório e patrimonial na Azevedo 7, e tenho a satisfação de mediar hoje esse nosso bate-papo ao lado da Ana Paula Terra, nossa sócia da área societária, M&A e de planejamento sucessório e patrimonial, Luciana Tolentino, nossa diretora na área de consultoria tributária e de planejamento sucessório e patrimonial, e Mariana Lima, advogada sênior do nosso contencioso tributário. Bom dia a todos. Obrigada, Leandra, Luciana, Mariana, por esse convite tão especial. Para mim é uma honra e um prazer estar aqui do lado dessas tributaristas incríveis. Como você sabe, né, eu trabalho, né, eu tenho atuado na área de planejamento sucessório patrimonial há muitos anos e com foco, né, com o meu viés, ele é mais da governança familiar, né, do direito societário, mas a minha experiência ao longo aí de quase 25 anos de trabalho tem mostrado que tem um fator aqui que ele é essencial, né, nos processos de planejamento sucessório patrimonial. É claro que eu vou defender aqui o meu peixe, Leandra, e dizer que os aspectos de governança familiar, de societário, são essenciais, né? Afinal de contas, é a minha área. E eles são, né, determinantes, aspectos pessoais da família, eles determinam muito as decisões ali no âmbito de um planejamento. Mas, né, sob o risco aí de ser cancelada e linchada pelas minhas colegas do tributário, tenho que puxar o peixe aqui para o meu lado. Mas tem um fator que é essencial. A gente vê ao longo de todos os trabalhos que a gente faz que não tem como a gente fazer um planejamento sucessório e patrimonial sem considerar os aspectos tributários, né? Isso é Exatamente. essencial. Então, agradeço muito novamente aqui o convite e aqui estou para contribuir da forma, né, espero contribuir com a minha experiência aí de governança familiar, de societário, e dizer que nós trabalhamos aqui como um time e para atender todas as demandas aí dos clientes. Muito obrigada, vamos lá. Obrigada, Ana. Muito bem, gente. Vamos lá. É por isso, né, por essa relevância e essa integração aí da área tributária com a área de planejamento sucessório, que nós temos esse time aqui hoje. Então, vamos começar esse bate-papo sobre os impactos do ITCMD e do ITBI para fins sucessórios patrimoniais, em decorrência dessas alterações propostas no PLP 108 de 2024, seus impactos, né, que veio com a proposta de regulamentar a reforma tributária. Aproveitamos para dizer e informar que nós periodicamente realizamos eventos voltados para a reforma tributária, inclusive no próximo dia 12 de julho nós teremos um café da manhã presencial em nosso escritório de Belo Horizonte, teremos um prazer de recebê-los para fazer um bate-papo sobre a regulamentação da reforma com foco na tributação do consumo. Para inscrições, favor encaminhar o e-mail para o nosso endereço market@azevedo7.com.br. Além disso, nós temos no nosso site uma página dedicada para diversas análises, materiais ilustrativos e pontos importantes decorrentes dos desdobramentos da reforma tributária. Sobre a dinâmica de hoje, gente, fiquem à vontade para interagir através do nosso chat durante o evento. Na medida do possível, nós vamos responder as perguntas especificamente ou no decorrer da nossa apresentação, porque pode ser que vocês façam perguntas que já estejam endereçadas na nossa programação. Muito bem, vamos começar então nosso bate-papo hoje com a Luciana. Luciana, nós observamos que o PLP propõe uma ampla regulamentação do ITCMD, indo muito além do que todo mundo esperava, que era a regulamentação das doações e transmissões causa-mortes, que tem elementos de conexão com o exterior, e das transmissões através dos trusts. Mas interessante a gente entender o seguinte: já havia uma regulamentação anterior do ITCD? Você pode falar um pouquinho sobre isso para a gente? Ah, claro. Bom dia, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer aí a oportunidade de estar podendo estar nesse bate-papo aqui com vocês. Vamos trocar aí um pouquinho das experiências, das novidades aí desse projeto de lei sobre
Imposto sobre Doações e o ITBI. Bom, o que acontece, gente? Na verdade, desde 1934, né, com a Constituição Federal lá de trás, existia um imposto, que é um imposto sobre propriedade de bens imóveis, né? Esse imposto, ele era de competência dos estados, né? Aí depois veio o Código Tributário Nacional regulamentando esse imposto de competência dos imóveis e regulamentou a alíquota, base de cálculo e os contribuintes de forma geral. Né, eram artigos pequenos, muito pouca coisa mesmo sobre essas questões. Daí veio a Constituição Federal e modificou um pouco essa dinâmica, né? Ela criou 2 novos tributos, ao invés de existir esse imposto sobre imóveis, criou 2 novos tributos, que era o ITCMD e o ITBI, alargando essa base de cálculo, de forma que começou a incidir não só sobre os imóveis, mas também todos os bens móveis e também os intangíveis. E aí ela segregou que os estados teriam competência para regulamentar os bens, as doações e as transmissões causa-mortes relativas aos imóveis, móveis e intangíveis, e os municípios tiveram competência para regulamentar, fazer a cobrança, né, sobre apenas os bens imóveis que não fosse doação ou transmissão causa-mortes. E aí o Código Tributário Nacional foi recepcionado, né, pela Constituição Federal e desde então nunca mais houve nenhuma lei complementar que regulamentasse o ITCMD, de forma que os estados, eles regulamentam, né, com base nas suas competências legislativas estaduais, eles regulamentam de formas distintas, né, um pouco distintas, variando de estado para estado, como seria o cálculo desse ITCD. E aí... Vou falar um pouquinho o que aconteceu para chegar no ponto que a gente está do PLP de agora, que a gente vai analisar. No passado, em 2022, o que acontecia? Os estados tinham uma lacuna na Constituição Federal, no artigo 155, com relação à tributação de doações quando o doador estava no exterior e quando havia transmissão causa-mortes, quando o de cujus estava no exterior, ou os bens estavam no exterior, ou o inventário era processado no exterior. Bom, tinham essas lacunas, né? A Constituição Federal previa uma necessidade de uma lei complementar para poder haver a cobrança, né, sobre esses tributos, mas os estados, mesmo sem haver essa lei complementar, colocaram nas suas legislações estaduais e começaram a cobrar ITCD sobre essas situações pontuais aí que a legislação falava que tinha que ter lei complementar. Aí, em 2022, teve uma decisão do Supremo, né, virou tema, e o Supremo falou que não poderia haver essa cobrança até que existisse a lei complementar regulamentando. Daí, veio a emenda constitucional 132, que não era uma lei complementar, era só uma emenda constitucional, mas que falou, olha, aquela lacuna lá, enquanto não houver lei complementar, vai passar a valer dessa forma. Estipulou lá quais seriam, né, onde deveria ser, onde deveria tributar, em qual estado deveria tributar aquelas situações específicas. E aí agora veio o projeto de lei complementar 108, que veio esclarecer, né, regulamentar essa lacuna que estava lá na lei complementar, nessa emenda constitucional, e a gente estava esperando que viesse regulamentar só isso, mas ele não veio, né? Ele foi além, ele trouxe toda uma regulamentação do ITCMD, né? Ele regulamentou várias coisas, ampliou o conceito de doação, que vai ser o objeto aqui do nosso bate-papo, mas foi assim que chegamos aí no PLP. Muito obrigada, Lu. Então, conta para a gente assim, o que há de novo nessa proposta em relação ao fato gerador do ITCMD e as hipóteses de não incidência? Ou seja, quando é que o imposto vai ser devido e quando ele não vai ser devido? Bom, ele continua, né, obviamente, sendo devido sobre a transmissão causa-mortes e sobre a doação. Algumas hipóteses que vieram claras assim caracterizam doação, né? Já estavam implícitas nas legislações estaduais, mas ele trouxe claramente, tais como o excesso de meação ou quinhão, que a gente sempre soube que incidia em TCD, e a transferência pelo usufrutuário a título gratuito para no proprietário os frutos não usufruídos, ou seja, você doa
né, aquele determinado bem, recebe os frutos e doa e transfere os frutos para o terceiro, né? Para quem você tinha doado. Bom, aí incide TCD, não tem como fugir, sempre incidiu. Mas ele veio formalizar isso, positivar na legislação. E outra coisa foi a extinção do usufruto, né? Ele colocou que a não incidência do ITCMD sobre a instituição sobre a extinção do usufruto. Na verdade, isso já existia na legislação de Minas, na legislação do Rio de Janeiro, e algumas legislações, como São Paulo e o Paraná, eles, na verdade, quando você fazia o que a gente chama de reserva de usufruto, que o que é? Você doa o bem, mas reserva o direito de receber os frutos, você pagava o ITCD sobre uma parcela daquela base de cálculo, em São Paulo era sobre 2/3, por exemplo, e depois, quando você tinha o falecimento, né, um evento de cancelamento daquele usufruto, você incidia o ITCD sobre o outro 1/3, né? Então, essas legislações vão ter que ser revistas, porque agora não vai ter mais essa incidência sobre a extinção do usufruto. Então, eles vão ter que incidir o ITCD na largada quando for ocorrer a reserva, tá? Bom, mas isso não era muito novidade, né? Eu estou falando coisas aqui que já existiam. O que há de novo, de efetivamente novo agora na legislação? E que é muito importante a nossa discussão aqui. Ele ampliou a base, o conceito de doação, né? Ele disse que doação agora, quando ocorrer entre pessoas vinculadas, tem duas hipóteses de ampliação de conceito. Uma são os atos societários que resultem em benefícios desproporcionais para o sócio ou acionista, praticados por liberalidade e sem nenhuma justificativa negocial, incluindo distribuição desproporcional de dividendos, cisão desproporcional e aumento ou redução de capital a preços diferenciados. E a outra é o perdão de dívida, também por liberalidade e sem justificativa negocial, que são hipóteses que, a meu ver, o fisco já tentava alcançar o ITCMD. O fisco já cobrava, em algumas situações, quando ele vislumbrava, né, um evento de simulação, o fisco já falava, olha, nessa situação aqui específica, eu acho que existe ITCD. Então, o que acontece? Agora a gente tem essas questões expressas na legislação. Bom, eu vou dar um exemplo de ato societário aqui, que o Fisco Mineiro já atribuiu que deveria haver o ITCD e que o contribuinte perdeu na esfera administrativa. O exemplo é o seguinte, eu tenho um patriarca, né, o dono, o pai lá de uma família que detém uma empresa, e ele resolve integralizar imóveis a valor, pelo custo de aquisição que está na declaração de imposto de renda, que é possível, né, para se evitar o ganho de capital, ele integraliza o custo de aquisição, mas a gente sabe que o valor de mercado daqueles imóveis normalmente são muito mais altos do que o custo de aquisição da declaração. E aí, logo na sequência, ele pegou e fez ainda uma venda para os filhos a valor de R$1, a um valor simbólico de R$1. Olha, na hora que o fisco olha uma transação como essa, de cara ele vai falar, olha, na verdade isso aqui foi nada mais do que um negócio jurídico, né, onde entendeu-se pela ocorrência de doações efetivadas mediante atos e negócios jurídicos só para dissimular o fato gerador do ITCD. Na verdade, o seu intuito aqui, contribuinte, foi fugir do ITCD, né? Você praticou atos que evitaram a incidência do ITCD. Bom, e então, fatos como esse, a gente entende que já existiam, né, questionamentos do fisco e vão continuar existindo agora com suporte numa legislação que está para vir aí, né? Então, temos que tomar muito cuidado com esses planejamentos aí sucessórios que não tenham um propósito, né, específico. O perdão de dívida, ele também é objeto de questionamento e já identificamos também várias decisões, principalmente no TJ de São Paulo. O entendimento é majoritário de que o perdão de dívida entre empréstimos de familiares tem que ser tributado. Na verdade, eles falam que isso é uma simulação, porque o que acontece? O pai vai lá, o genitor, empresta para o filho na declaração, 5, 10 anos depois, eu vou dar um perdão de dívida aqui, ou paulatinamente eu vou dando perdão de dívida. Ora, nada mais lá atrás, a intenção foi de doar, eu só não fiz porque eu pagaria ITCD, eu constituo o empréstimo para depois dar o perdão de dívida. Então, são situações que
já existiam, o fisco já atuava e agora vão vir de forma expressa na legislação. É isso. Ok. Obrigada, Luciana. Realmente, em linha com o que foi comentado na coletiva de imprensa do Ministério da Fazenda em relação ao PLP 108, o representante dos estados foi muito claro de que há uma força-tarefa para padronização nacional em relação a conceitos e procedimentos que já vinham sendo adotados pelos estados que eles falaram, os estados que já estavam na vanguarda, né? Então, eles somaram todas essas experiências de situações que já estavam sendo mapeadas. Alguns estados até já tinham colocado isso na legislação deles, como é o caso de Goiás, né? Para criar essa disposição que eles estão chamando de uma norma anti-elisiva. Mas, focando especificamente nessa definição, né, de doação apenas para fins de incidência do ITCMD, fala para a gente o seguinte: estarão abrangidas quaisquer situações que resultem em benefícios desproporcionais? Serão, né, quaisquer situações ou tem algum requisito específico? Bom, eu entendo que não. Primeiro, porque a própria legislação já falou que vai alcançar somente transações entre pessoas ligadas e se não houver justificativa comercial. Então, a gente pode falar que eu sei que uma dúvida que todo mundo deve estar aí é, bom, acabou a distribuição desproporcional de dividendos. Não. A distribuição desproporcional de dividendos, pura e simplesmente, ela vai continuar existindo. Tá? Inclusive, ela já foi objeto de questionamento do fisco no passado, e o fisco perde justamente porque a distribuição desproporcional ela é legal, ela é prevista, né, no contrato social, quando ela tem consenso entre os sócios e não tem supressão do direito dos outros sócios participarem nos lucros, ela é lícita, né? Eu não posso confundir isso com o Instituto da Doação. Então, isso aí já existia, né? Essa vontade do fisco de atuar, mas ele já perdeu. E acredito que o intuito da nova lei não é esse, não é pegar a distribuição desproporcional quando ela tem um propósito negocial. Agora, vamos dar um exemplo aqui que eu sei que acontece, né? A gente tem clientes, né, que são mais ousados, né, e que às vezes querem fazer um planejamento do tipo seguinte: olha, eu vou fazer o seguinte. Meu filho nunca participou da empresa, eu tenho empresa há N anos, trabalho duro, agora eu já estou mais velho, estou pensando já em doar meu patrimônio. Eu vou colocar meu filho na empresa e aí ele vai ter uma distribuição desproporcional de, né, valores enormes e tá aí, tá feito o planejamento. Ou seja, foi única e exclusivamente uma distribuição desproporcional com o único propósito de se evitar o ITCD numa operação que seria de doação. Entendeu? Então, a gente acredita que esses absurdos aí para fazer face a uma sucessão que a gente chama de sucessão indireta, esses aí o fisco realmente vai correr atrás. E agora, antes ele tinha constituir todo um arcabouço, né? Falar da desconsideração, porque existe previsão legal só de desconsideração, de simulação. Agora ele já vai ter, né, um apoio aí na legislação com essa ampliação do conceito de doação. Lu, isso afeta diretamente aqui a minha área de societário, né? Você está falando aí de distribuição desproporcional, lembrando que é um conceito que é permitido pela legislação apenas para sociedades limitadas, né? Numa sociedade anônima de capital fechado, a distribuição ela tem que ser com base no percentual ali de participação do acionista. Então, Lu, eu entendi que o arcabouço legal ele está incorporando as decisões que já vinham sendo tomadas pelo fisco, né? Então, a gente tem os fatos geradores aí convencionais de falecimento, de doação, e agora ampliou-se esse conceito da doação para fins aí da tributação. Então, conta para a gente aí o que em relação a esse conceito, nessa ampliação aí do conceito de doação, quais cuidados que os contribuintes deverão ter, né, se a lei complementar for aprovada nesses termos mesmo, quais os cuidados que os contribuintes devem ter ao decidir, ao tomar alguma medida societária, alguma resolução societária nesse sentido? Bom, o que a gente recomenda com relação aos atos societários, nessas operações societárias, é que sempre exista, né, a elaboração de laudos que justifiquem e suportem a variação dos ativos, né, que vai levar a uma desproporcionalidade na cisão, um aumento, uma redução de capital, né, uma justificativa de que aquilo é necessário para o negócio, não é
pura e simplesmente, olha, resolvi aqui porque o outro tem que ganhar mais, entendeu? Então, assim, tem que ter elaboração de laudos para suportar e justificativas, né, plausíveis que não sejam por mera liberalidade, né, que um fique com um ativo a mais que o outro. E relativamente aos lucros, eu já falei um pouquinho, essa é a evidência de conexão societária, né? Por exemplo, no caso que eu citei do filho, se o filho já está na administração da empresa, né? Ele já assume junto com o pai, né, algumas atividades da empresa, já faz parte da direção da empresa, ele realmente é ativo. Se ele tem uma distribuição desproporcional, tem uma lógica, né, do porquê, né? Tem uma justificativa plausível, né? Então, é evitar aí as operações sequenciadas, imediatas, com o único propósito de evitar a doação, né? O ITCMD aí, no caso. Obrigada, Luciana. Acho que esse conceito novo aí ainda vai render muito debate, né? E aí eu volto agora para Mariana. Mariana, em relação a essa definição que foi trazida exclusivamente para fins tributários da incidência do ITCD, você acha que vai ter alguma controvérsia envolvendo essa estratégia legislativa de trazer uma definição do conceito que já existe apenas para fins tributários? Bom, primeiramente, bom dia a todos. Agradeço pela participação aqui no nosso bate-papo. Respondendo a Leandra, sim, eu acho que esse conceito ela ter sido previsto no projeto pode ser, sim, objeto de controvérsia, viu, Leandra? Porque o Código Tributário prevê, no artigo 110, né, que a legislação não pode alterar os conceitos e as definições de institutos de direito privados utilizados pela Constituição Federal para delimitar as competências tributárias, como é o caso do conceito de doação, né, utilizado na outorga de instituição do ITCMD, né? Essa regra, né, do artigo 110 vem sendo aplicada pela jurisprudência para afastar a tentativa de se enaltecer o significado de determinadas operações e de institutos, né, para enquadrá-las como fato gerador de tributo. Tá? No caso da doação, que é categorizado, o conceito está estabelecido na Constituição, quando ele institui o próprio tributo, né, sobre a doação e causa mortes, e também está previsto no Código Civil, né, que prevê para o direito civil, né, o Instituto de Direito Privado, que considera-se doação o contrato em que a pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra pessoa, né? E, por outro lado, como a Luciana comentou, e a Ana também, existem institutos societários que são amplamente utilizados pelas empresas, né, em operações societárias, que são instrumentos perfeitamente legítimos e muito comuns dentro do contexto empresarial, né? E no caso de distribuição de lucros, que a Luciana também mencionou, por exemplo, se insere no âmbito negocial das empresas, da relação entre sócios e sociedades, e uma eventual desproporcionalidade nessa distribuição de lucros também pode ter uma razão de ser, né? Desde que inserida nesse contexto, por exemplo, uma distribuição de um negócio prospectado por cada sócio, e aí um teve mais participação do que o outro, né? Pode haver essa distribuição desproporcional, né? Inclusive, já existe jurisprudência, né, favorável aos contribuintes, no sentido de que essa divisão desproporcional de lucros não gera necessariamente uma repercussão. Pode haver, pode, mas não é necessariamente, não pode ser uma doação presumida, né? Pode ser considerado um instituto simplesmente corriqueiro aí das relações societárias, tá? Então, essa mesma ideia, né, pode ser utilizada para questionar a aplicação desse instituto elastecido, né, em detrimento do que prevê a lei civil. É claro que vai depender muito do caso concreto, das evidências, do que se consiga demonstrar em eventual questionamento do fisco aí, né? Como a Luciana falou, que os contribuintes precisam se precaver nesse sentido.
Tá claro, Mariana, obrigada. E como que ficou aquela questão do VGBL, né? Continua a ter cobrança? Cabe ainda ação judicial para discutir se incide, não incide? O projeto trouxe alguma luz aí nesse tema? Como é que a gente está? Esse é um ponto importante de a gente comentar aqui, Ana. O PL 108 de 24, ele não incluiu expressamente essa possibilidade de incidência do ITCD sobre os planos de previdência privada, VGBL e PGBL, né? Chegou até a ser veiculado na mídia que uma proposta anterior a essa constava a tributação do VGBL, do PGBL, tá? Nós tivemos acesso a esse projeto anterior e, de fato, constava, né? Dizia assim que o tributo seria cobrado sobre a transmissão de quaisquer bens e direitos para que se possa atribuir valor, incluindo aportes financeiros capitalizados sob forma de plano de previdência privada ou qualquer outra forma ou denominação de aplicação financeira ou investimento. Tá? Seria uma continuação do que prevê o atual parágrafo 1º do 160 do projeto. Só que o governo recuou e retirou essa previsão. Então, no texto atual, essa previsão não consta, tá? Mas, apesar disso, a gente precisa lembrar que muitos estados, nas suas leis estaduais internas, já anteriormente a essa previsão do projeto, já cobram o ITCD sobre os planos de VGBL e PGBL, tá? E muitos contribuintes ingressaram no judiciário para questionar essa tributação, tá? Por quê? Porque a definição dos planos de GBL, segundo inclusive a SUSEP, é de que são seguros, né? Tem natureza securitária, né? E que por isso não deveria incidir o ITCMD, porque eles não englobam, não estão dentro da herança. E por isso é uma transferência direta para o beneficiário, não passa pelo patrimônio daquele que vai ser sucedido, né? Esse assunto também tem jurisprudência muito favorável aos contribuintes, no STJ, no TJ de Minas e vários outros tribunais de justiça, tá? E prevalece esse entendimento de fato de que não é herança e logo não há incidência. A matéria está afetada no STF, ainda não há uma palavra final do STF sobre esse tema, está afetado no 1214, o tema 1214 geral, mas o panorama é muito favorável, tá? Mas, apesar disso, né, e de não ter previsão de tributação no projeto de lei complementar, os estados vão continuar cobrando, né? Como não há vedação também não há previsão, mas também não há vedação. Então, a tendência é que os estados continuem cobrando e que os contribuintes tenham que continuar em seus planejamentos, tendo que ajuizar a ação judicial para questionar essa incidência. Tá certo, Mariana. Então, eu acho que um ponto aqui, do meu ponto de vista, né, independente da gente continuar enfrentando essa discussão e levar a discussão para o judiciário, né, eu acho que é esse o ponto que você trouxe. Do meu ponto de vista aqui, mais de governança familiar, é um produto financeiro que, independente dessa discussão do ITCD ou não, ele traz alguns benefícios no âmbito de um planejamento sucessório patrimonial, né? Da liquidez do recurso, né? De imediato você consegue liberação do recurso para até usar o recurso para pagar o imposto no âmbito de um processo de inventário, a destinação ali para os beneficiários. Então, é muito importante num plano de sucessão ter o cuidado com esse produto para que ele possa sim ser utilizado adequadamente, com a indicação dos beneficiários e a gente buscar, inclusive, esse benefício tributário. Eu acho que tem uma pergunta aqui de um participante, do Maurício, não é isso? Maurício Chagas. Ele está perguntando sobre se o seguro de vida está sujeito à tributação do ITCD ou não, né? Se há uma diferença entre o seguro de vida e o VGBL, PGBL. O texto Exatamente. atual prevê uma hipótese, né, Leandra, de não incidência para esses contratos de risco, né?
houve uma expressa previsão nesse sentido, né, Leandro? E a já não questão aqui é o incidia mesmo. seguinte. Pode falar, Lu. A questão aqui é o seguinte: toda vez que o fisco ele enxerga que na verdade, o VGBL, ele é, na verdade, uma aplicação financeira, entendeu? Ele enxerga como isso, é por isso que ele busca essa tributação. Então, na própria legislação, os contratos de risco, né, aleatórios, que efetivamente não garantem, né, uma remuneração, né, se enquadram como seguro, eles estão totalmente de fora. Então, e na hora que ele fala que os contratos aleatórios, né, estão de fora, eu entendo que vai poder continuar essa cobrança aí sobre a VGBL, sim, porque o fisco entende que ele tem uma natureza de aplicação financeira. Muito embora é importante falar que, principalmente aqui no estado de Minas, a gente tem boas decisões favoráveis ao contribuinte. Mesmo o contribuinte que é muito idoso, que você vê assim, que estava na cara do gol, foi lá e fez o VGBL, a gente tem decisões favoráveis ao contribuinte, falando que não haveria incidência do TCMD. Então, as chances são muito boas aqui em Minas. E para o seguro, Então, ainda só mais por conta resumindo, desse caráter aleatório, não é isso? O seguro ainda exatamente. Resumindo, seguro de verdade não tem incidência, né? Já não tinha, continua afastado, agora com essa tentativa de ficar até mais positivado na legislação. E VGBL, por enquanto, saiu do projeto de regulamentação e continua aí o espaço da mesma discussão que existia anteriormente. Tá certo. Voltando aqui, Mariana. Outra discussão que a gente vê muito aqui entre os clientes é sobre qual que é o momento da ocorrência do pagamento, quanto que é devido, né? Quanto que o momento ali do pagamento do imposto é devido, qual que é o momento de ocorrência do pagamento e quando que há decadência, né? Aquela prescrição, quando é que passa um tempo, eu não tenho mais que pagar aquele imposto. O projeto trouxe alguma novidade sobre isso? A gente tem alguma segurança de como que isso vai ser analisado? Trouxe, sim, Ana. O projeto trouxe mudanças em relação ao momento da ocorrência do fato gerador, tá? Eu vou citar um exemplo aqui que é importante nas nossas relações aqui, dos nossos clientes, que é o caso de doação de cotas, tá? Atualmente, o Estado de Minas Gerais prevê que o fato gerador ocorre na data da assinatura do contrato, independentemente de registro na junta comercial, por exemplo. O que o PLP faz é deslocar o momento do fato gerador para a data do registro em junta, o cartório ou o órgão competente para registro dessas participações, tá? Então, houve essa mudança que foi importante, tá? Além disso, sobre o prazo de decadência, também tem ponto polêmico, tá? Que pode gerar aqui para a gente contencioso. O projeto prevê, além de situações que já eram marcos para a contagem de prazo de decadência, por exemplo, fato gerador para algumas hipóteses, no caso de excesso de meação de pinhão, já era, né, já existia essa previsão de contagem da data do fato gerador, do prazo decadencial. Também tem previsão da data da entrega de declaração dos demais casos sujeitos a lançamento por homologação. Mas a novidade que tem aqui é que foi incluído também um novo marco específico para o ITCMD, que é nos casos em que não houver a devida formalização do ato ou do negócio jurídico, poder se contar da data do conhecimento do ato ou do negócio jurídico pela administração tributária estadual ou distrital. Então, esse ponto é um ponto polêmico, inclusive, que foi inserido no nosso entendimento para que fosse contornada uma jurisprudência que já é muito favorável aos contribuintes, e foi definido, inclusive, em repetitivo, né, que foi o tema 1048, que foi firmado o entendimento que, mesmo se tratando de doação não declarada, que é exatamente a hipótese que ele está tentando cobrir aqui com esse novo marco, o prazo decadencial contra o fisco é o artigo 173 do CTN, em que a previsão é de que
tem início o prazo decadencial no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, tá? Sendo irrelevante, ele fala expressamente, sendo irrelevante a data em que o fisco teve conhecimento da ocorrência do fato gerador. Então, ele insere aqui nas previsões do projeto exatamente o que o fisco perdeu lá no STJ, né? Então, a crítica que a gente faz é que houve uma criação de uma nova contagem, né, específica para o ITCMD, atualmente não prevista no CTN, e o pior, para contornar uma jurisprudência favorável, né? Se essa alteração for aprovada, ela passa a reger situações futuras, né, apesar de contrariar o entendimento anterior da jurisprudência. E aí, você me perguntar, né, são duas normas de caráter também complementar, uma sobrevive à outra, entendo que vão coexistir, na verdade, né? E aí fica a dúvida, porque sou estranho você ter uma previsão para todos os outros tributos de prazo decadencial e uma específica para ITCMD. Então, a gente não tem certeza, mas a gente acha que isso pode gerar um contencioso também, e pode gerar questionamento judicial sobre esse aspecto. Eu acho que isso aí vai dar pano. Muito obrigada, Mariana. Bom, a gente vê, nesse caso, em outros que a gente vai comentar ainda, que o comportamento, né, das autoridades tem sido assim, muito proativo no sentido de legislar para fechar as brechas das situações onde o contribuinte teve êxito nos últimos tempos, né? É um mecanismo de arrecadação que eles aprenderam, né, estão focando nessas situações. Muito bem, eu dirijo agora uma pergunta aqui para... Leandra, tem uma pergunta aqui no chat. Deixa eu só fazer uma ponderação aqui antes também. O prazo aí de 5 anos permanece, eu estou entendendo, né? E aqui eles estão mudando a data para aquela data do conhecimento. E aí, justamente o que vocês falaram ali, que eles estão deslocando o momento do fato gerador para a data de registro, né? Pensando em, por exemplo, doação de cotas de uma holding familiar, que vai ser uma próxima questão aqui levantada no chat. Eu vou levar esse documento a registro na junta comercial, se for uma alteração contratual, por exemplo, de uma sociedade limitada. A partir desse registro na junta comercial, eu já posso considerar que houve o conhecimento, foi dada a oportunidade do conhecimento do negócio jurídico para fins de início desse prazo decadencial aí de 5 anos? O que vocês acham? Sim, sim. Inclusive, porque no contexto do projeto, foram incluídas previsões de procedimentos em que as autoridades de registro, inclusive, elas vão ficar vinculadas a informar as autoridades estaduais em relação a esses eventos. Então, isso já é um evento de dar conhecimento, sim. Ana, acredito até que deva mudar um pouco o processo das juntas por conta dessa responsabilidade que ela vai ter a partir agora do projeto, assim como os cartórios já exigiam, né, para lavrar um inventário, né, já exigiam o ITCD, pode ser que a junta também, por conta dessa responsabilidade solidária, passe a fazer também essa exigência do ITCD. Tá? Apresentação dos documentos, né? E nas sociedades anônimas, né, que a gente não tem que levar registro na junta as transferências de ações que se operam nos próprios livros societários, imagino que a forma aí de dar esse conhecimento seria através daquela DTTA, aquela Declaração de Transferência de Titularidade de Ações, quando é feita a valor que não gera ganho. Né? Faz sentido que seja assim. Bom, tem uma pergunta aqui. Tem uma pergunta aqui no chat, gente, que é exatamente se na a transmissão de cotas de uma holding familiar com falecimento ou por doação das cotas com reserva de usufruto, se haveria o ITCD. Bom, a transmissão, né, seja por falecimento ou por doação, ela já tinha ITCD, continuará a ter, né, não teve alteração em relação a este fato gerador, essa hipótese de incidência. Eu volto aqui para a Luciana, uma pergunta
adicional em relação a mudanças nos critérios das bases de cálculos e alíquota do ITCD. E isso sim poderá impactar, por exemplo, nesse fato gerador. Fala um pouquinho dessas mudanças para a gente, Luciana. Bom, com relação às alíquotas, né, o projeto de lei prevê que as alíquotas agora têm que ser progressivas, né, de acordo com o quinhão, legado ou a doação. E devem ser estabelecidas, cada estado vai poder estabelecer a sua, né, via lei ordinária. Lembrando que hoje a gente tem o teto, né, da resolução do Senado, que é de 8%, e a gente tem projetos de lei para alterar essa alíquota para até 16%. Então, a gente sempre está na expectativa aí, né, nessa ganância do governo aí, nessa vontade de arrecadar cada vez mais. A gente acredita que pode ser que passe em breve aí esse aumento da alíquota para 16%. Mas, na prática, hoje, alguns estados já praticam essa progressividade, né? Chegando até a alíquota de 8%, por exemplo, Rio, Brasília, Goiás. Agora, outros estados, como São Paulo e Minas, ainda têm uma alíquota flat, né? São Paulo 4%, Minas 5%, e esses já poderiam, né, estar aumentando até 8% a qualquer momento, né? Desde que, né, respeitem lá as competências legislativas, a data em que tem que, né, respeitar os limites da anterioridade, né, da anualidade, enfim, para poder estar valendo essa legislação. Relativamente à base de cálculo, essa nova lei, ela está estipulando que poderá ser o valor de mercado ou uma avaliação da administração tributária. Gente, isso é muito assim, perigoso, né? A gente ainda não sabe como é que os estados vão estipular como é que vai ser essa avaliação pela administração tributária, mas a gente já fica sempre, né, com receio como é que vai ser essa avaliação. A gente vai ter que esperar ver cada estado, né, começar a regulamentar e se vai ter alguma, né, possibilidade de questionamento dessa base, né, se ela foge do valor de mercado ou não, né? Um ponto positivo foi a possibilidade de exclusão de dívidas. Então, o PLP veio regulamentando isso. A gente pode excluir as dívidas do espólio, né, quando estiver fazendo um inventário. E isso é importante para o estado de São Paulo, principalmente, que não admitia a redução das dívidas. O estado de Minas já permitia. Então, para a gente aqui em Minas não vai mudar muito, mas em São Paulo isso pode ser significativo. Com relação às participações societárias, né, alinhando aí a pergunta que foi feita, bom, as participações societárias, quando tiver cotação em bolsa, tá fácil, pega a cotação em bolsa. Se for mercado de balcão, pode pegar as últimas operações dos 90 dias, mas isso não é aplicável aqui no Brasil. O mercado de balcão a gente não tem aqui. Não havendo, né, cotação em bolsa, então, foi prevista que a base de cálculo deve corresponder a, no mínimo, o valor patrimonial ajustado pela avaliação de ativos e passivos a valor de mercado, incluindo aí o fundo de comércio, né? E aí vocês vão falar assim, nossa, mas que novidade, a partir de agora a gente vai ter que fazer uma avaliação dos ativos e passivos. Não, isso não é novidade. O Fisco Mineiro, ele já entendia dessa forma, o Fisco Estadual de São Paulo também já entendia dessa forma. Eles chamam, né, esse balanço, eles chamam de balanço de determinação, que nada mais é um balanço onde eles faziam a atualização dos bens para cobrar o ITCD sobre essa base de cálculo ajustada. Aqui em Minas é fato, quando a gente faz aqui no escritório uma doação ou está cuidando de um inventário, manda a declaração de ITCD para o Estado, logo na sequência, você mandou uma participação societária, ele já vai te mandar lá, olha, eu quero IPTU dos imóveis. Então, assim, imóvel, praticamente 100% do tempo ele já pede os imóveis para poder fazer a avaliação mesmo. E a gente já viu aqui outros casos, tipo direito minerário também. Então, essa avaliação já existe. Clientes já perguntaram, a gente já pesquisou muito e não tem muitas chances de êxito na esfera administrativa, não. Administrativa não, no judiciário. Administrativa é 100%. No judiciário também as chances são ruins. O ganho de causa normalmente é do fisco, tá? Então, esse é o cuidado aí, né? Quando você vai fazer a doação, é claro que você vai considerar, né, o valor do PL, porque é o valor menor, vai deixar o fisco estabelecer se o valor é maior, mas agora a gente tem que reavaliar isso, né? Porque, por exemplo, em Minas, se você fizer o inventário dentro de 90 dias,
você tem um desconto de 15%. Então, você vai ter que pesar aí se você mesmo já vai fazer alguma avaliação desses imóveis ou se vai correr o risco e deixar ao valor do PL mesmo para o fisco arbitrar isso posteriormente, mas aí você perde o desconto dos 15%. Tá claro, Lu. Bom, a gente tem alguns clientes, né, que têm patrimônio no exterior, né, notadamente trusts, e que o trust, né, para o Brasil até recentemente, ele nem existe, ele não é uma figura que o nosso direito civil traz, né? Eu queria saber como que o projeto, né, trata especificamente o trust, quais são as novidades aí relacionadas a esse patrimônio que é de origem estrangeira. Bom, antes da gente tratar aqui do que mudou na legislação, vamos falar um pouquinho o que é o trust aí, né? A gente tem um desenho aí. O trust é quando você tem um settlor, né, que é um instituidor, né, que ele transfere ativos para o trust, né, que é administrado por um trustee, e com o intuito de transferir, né, lucros ou dividendos para o beneficiário, que é um terceiro. Normalmente o settlor aí pode ser o pai, e o beneficiário aí seria o filho, por exemplo. Então, essa é um desenhozinho aí de um esquema simples de um trust. E Luciana, o que transferir, acontece? na verdade, Oi. lucros e dividendos quando a gente está falando de uma participação societária que foi transferida para um Societária. trust, mas o objetivo de transferir patrimônio para o beneficiário, né? Exato, de forma geral. Bom, Isso. e aí não tinha regulamentação nenhuma até o ano passado, né? No final de 2023, teve a edição da Lei 14.754, que veio regulamentar, né, os ativos no exterior, a tributação dos ativos no exterior, e ela trouxe lá dispositivos relacionados ao trust, né? E esse PLP agora, né, esse projeto de lei, ele trouxe exatamente as mesmas reproduziu o que estava na legislação federal. Isso foi muito bom, porque antes a gente tinha algumas decisões esparçadas, onde você entendia, às vezes, que o mesmo fato gerador ia ter ITCD e ia ter o IR também. Agora não, deu uma uniformizada, os conceitos vão ser iguais. Então, vamos tentar entender qual que é a consequência desses conceitos aqui para fins de incidência do ITCD, né? Bom, a gente tem o trust, que ele pode ser ou revogável ou irrevogável. No trust revogável, a gente tem duas possibilidades de incidência do ITCMD. Uma possibilidade é quando o investidor está vivo. Então, o titular é o investidor e o trust vai fazer uma distribuição, né, para o beneficiário a título de doação. E aí, a incidência aí vai ser sobre principal e rendimentos, né? Porque o rendimento está sendo oferido pelo investidor, quando a transferência ocorre, você vai fazer, então, ITCD doação sobre principal mais rendimentos. Temos também o trust revogável, que ele é transferido para o beneficiário no momento do falecimento do investidor. Bom, nesse caso, o ITCD incidente nessa transferência vai ser causa-mortes. E mesma coisa, né? A incidência vai ser sobre o principal e os rendimentos, porque era o investidor que oferia os rendimentos. Então, quando você está transferindo, você vai transferir o principal e os rendimentos. A diferença desses dois primeiros que eu falei é que, no revogável, quando o investidor está vivo, a gente vai ter o ITCD doação, e no outro, no falecimento, vai ter o causa-mortes. Eu estou frisando aqui, em Minas, São Paulo, isso não é importante porque a alíquota é a mesma. Mas tem alguns estados que tem uma diferença de alíquota para doação e causa-mortes. Eu sei que o Maranhão tem, enfim. Então, aí pode ter uma diferenciação da alíquota a ser aplicada, tá? Agora, com relação ao trust irrevogável, o irrevogável, a transmissão já ocorre para o beneficiário logo na Constituição. O beneficiário final, ele já é o investidor, é ele que vai declarar no imposto de renda aquele ativo. Então, o ITCD já é devido na constituição do trust e a título de doação, né? Aí, a diferença para o trust revogável é que a incidência do ITCD, nesse caso, ele vai ser só sobre o valor principal, né? Porque os rendimentos vão ser oferidos pelo beneficiário. Então, o beneficiário vai ter a tributação lá do IR nos rendimentos, mas a base do ITCD tende a ser menor, porque ela vai ser só sobre o principal. Aí você tem que ver, do ponto de vista tributário, né? Se a gente pensar, né, pura e simplesmente numa economia tributária, pensar que
tende a haver um acréscimo, uma elevação da alíquota de TCMD, o trust revogável, né, seria a se pensar, porque você pode aproveitar uma alíquota aí menor se já fizer a doação agora de imediato. Então, quando forem constituir esses trusts, né, revogável e irrevogável, pensar aí, se for em outro estado, a diferença da alíquota que pode ter para doação e causa-mortes, e também se você tem o interesse de já passar de imediato para incidir, né, só sobre o principal, ou se vai deixar aí para quando da sucessão. Acho que é isso. Tá bom. Muito obrigado, Lu. Mariana, em relação às outras operações, né, que têm conexão, cujos faturadores têm elementos de conexão com o exterior, o que teve de novo, né? Quais foram as alterações, se é que elas existiram no âmbito da regulamentação? Leandro, o projeto é, na verdade, a regulamentação da esperada lei complementar que é prevista na Constituição e que nunca existiu, né, acerca das situações com conexão exterior, né, ou seja, quando o doador tiver domicílio, residência ou falecido possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve inventário processado no exterior, né. Como a Luciana comentou, entretanto, muitos estados já exigiam o imposto, né, sob a alegação do exercício da competência plena legislativa. A questão chegou ao STF, né, julgado o tema 825, e várias aderiram sobre o assunto, né, e foi afastada a possibilidade de cobrança sem essa lei complementar. Posteriormente veio a emenda constitucional. E aí a própria Constituição já passou a prever a possibilidade de tributação dessas hipóteses, né? Então, agora ele traz uma novidade, porque na emenda isso já foi colocado, inclusive com uma disposição no ADCT, né, no âmbito das disposições transitórias, regulamentando o local onde será devido o imposto, o ente competente para poder cobrar, né? Então, o que a gente tem aqui, né, que foi regulamentado aqui e já previsto na emenda, né, que na hipótese de bem imóvel no Brasil, o Estado competente ou o Distrito Federal da localização do bem imóvel. Tá? No caso de bem no exterior, ou falecido ou o doador estejam no Brasil, tá? Será no domicílio do falecido ou do doador. No caso de bem imóvel localizado no exterior, mas também falecido ou doador também no exterior, o domicílio será o do sucessor ou do donatário. Tá? No caso de bens imóveis, foi previsto que, no caso de transmissão causa-morte, se o falecido estiver no Brasil, será o estado do domicílio do falecido. Tá? No caso de bem imóvel, no caso de doação, o doador do Brasil, né, o domicílio do doador. No caso de bem imóvel ou doação e o doador estiver no exterior, o domicílio será o do donatário. Né? E, por fim, no caso de bem imóvel, o falecido, doador, o sucessor ou donatário no exterior, aí vai ser a localização do bem. Tá? Isso foi o que já dispunha e que a lei veio trazendo também para o seu texto. Legal, muito obrigado. Bom, mas ainda nesse contexto, Mariana, a gente sabe que, né, principalmente nos últimos 2 anos, vários contribuintes implementaram essa sucessão em vida, né, antecipação da herança ou doações de bens que estavam no exterior ou com outras conexões no exterior, e até ingressaram na justiça para afastar essa incidência do ITCD, em função de que alguns estados continuaram cobrando mesmo depois da decisão do Supremo. E isso, né, foi feito principalmente antes do advento da emenda complementar 132 em dezembro de 2023. Mas ainda é possível questionar essa incidência, depois da emenda, né, diante dessa proposta já de regulamentação, ainda há alguma coisa que possa ser feita? A gente costuma dizer que antes da emenda constitucional, havia uma janela de oportunidade para essas discussões
de antecipação de herança, no caso de transmissões de bens localizados no exterior ou em que o doador é residente domiciliado no exterior, né? Pós-emenda constitucional, nós temos que agora ter apenas uma fresta, tá? Porque, independentemente da edição de lei complementar, as normas inseridas na Constituição já permitem que os estados cobrem, tá? Mas como muitas leis anteriores foram declaradas inconstitucionais pelo STF, inclusive por meio de ação direta de inconstitucionalidade, a gente entende que ainda há uma possibilidade de discussão, até que os estados editem essas novas leis estaduais. Tá? É menor a chance, mas ainda existe essa possibilidade. Tá? É importante mencionar que, sobre essa questão da necessidade de edição de leis novas, né, estaduais, o STF tem julgado outros assuntos, outros temas, em que ele vem se mostrando um pouco resistente em reconhecer a impossibilidade de constitucionalização superveniente, ou seja, casos em que há uma norma anterior em desacordo com a lei, né, e vem ser considerada válida após alterações na Constituição. Mas, nesse caso, especificamente do TCD, com elementos de conexão exterior, a gente entende que é um pouco diferente, porque, nesse caso, houve ações diretas de possibilidade em várias normas foram declaradas inconstitucionais, então não existem, né, no mundo jurídico. Então, nesse caso, você ressuscitar uma norma morta é mais complicado. Então, a gente entende que, nesse caso, tem mais chance, né? Que bom, então ainda tem uma fresta, né? Muito bem. Obrigado. Obrigado, Mariana. Pessoal, nós estamos aqui a 2 minutos do nosso tempo, mas nós vamos estender mais 10 minutinhos, aqueles que queiram continuar conosco, pelo menos para a gente falar aqui das alterações do ITBI, que eu vou endereçar aqui uma questão em conjunto aí para a Luciana e para a Mariana, para dar uma visão geral para a gente das principais alterações em relação ao ITBI e se existem, né, como que ficam as discussões judiciais em relação a esse tributo, que é um dos tributos mais judicializados que a gente tem, né? Tem várias discussões em relação ao ITBI. Começando com a Luciana, por favor. Antes de eu falar aqui do ITBI, eu vou passar rapidinho. A Leandra passou por um slide aí muito rápido, eu não vou detalhar o slide, mas só dar notícia para vocês que o PL também trouxe uma previsão para que o Brasil, né, representado pela União, celebre em âmbito nacional tratados internacionais para evitar a dupla tributação. Então, assim, isso é uma boa notícia, né, porque a gente fica super receoso, paga aqui, paga lá, né, no exterior. Então, tem agora essa possibilidade. Hoje já existem alguns acordos do Reino Unido com a África do Sul, com os Estados Unidos, com Países Baixos, dos Estados Unidos com Irlanda e com a Alemanha, por exemplo. Então, vamos ficar aí na espera, quem sabe, né, saiam esses acordos para melhorar um pouco aí para a gente. Bom, Luciana, mas relativamente... Oi. Você até desculpa que eu passei rápido, mas é uma notícia interessante mesmo. É pelo menos uma manifestação de intenção do Brasil, né? Mas a gente tem que lembrar que o Brasil não é muito rápido na celebração de acordos, não. Nós somos um dos países que tem a menor quantidade de acordos celebrados, né? Acordo contra a dupla tributação. Mas vamos ver se eles vão estar realmente dispostos a neutralizar a dupla incidência aí sobre heranças e doações. Mas vamos voltar aqui para o ITBI, Luciano, por favor. Bom, vamos lá. O ITBI, a gente teve duas grandes mudanças, né, em resumo. A primeira é alterar o momento da incidência do fato gerador, né, para o registro, que era do registro do imóvel, para a data do momento da celebração do ato ou título translativo oneroso do imóvel ou direito real. Ou seja, a gente vai ter que pagar antes o ITBI, né? Isso já existia alguma discussão que eu vou deixar aí para a Mariana tratar mais aí na frente. E a segunda é que o valor venal vai passar a ser o maior dentre dois valores, o de referência e o efetivo da transmissão, que é outra discussão que já existe, né? E que a gente sabia que estava ganhando, né? Era o valor da transmissão, mas eu vou deixar aí a Mariana falar melhor aí para a gente dessas questões, se vai continuar a discussão ou não. Com relação à base de cálculo ainda,
esse valor de referência, né, ele seria feito anualmente por meio de uma metodologia específica para se estimar o valor de mercado, né, considerando os preços de mercado imobiliário. E incluiu também um ônus do contribuinte de comprovar o valor de mercado correto em caso da discordância do valor. Quer dizer, o contribuinte é que vai ter que comprovar aí e não o fisco. Ô, Mari, o que você tem a dizer aí para a gente dessas regulamentações aí do ETBI? Parece pouco, né, as mudanças, mas isso é só em questão de volume, viu, gente? Porque essas mudanças são significativas e elas alteram completamente questões já pacificadas na jurisprudência de forma favorável aos contribuintes, tá? Quanto ao momento da incidência, a jurisprudência já se consolidou, no sentido de que o ITBI é devido no momento do registro da transmissão da propriedade. E agora vem a proposta de lei para alterar, e se prevê que será no momento da celebração do ato. Tá? Um outro ponto, mais ainda polêmico, que a jurisprudência já está pacificada, inclusive em repetitivo, com relação a essa questão do valor. Né? O tema 1113, julgado 22 do STJ, né? Definiu que na aferição do valor penal para fins de TBI, deve ser considerado o valor da transação atribuído pelo contribuinte. E esse valor atribuído tem uma presunção de conformidade com o valor de mercado, tá? E que, portanto, isso só pode ser afastado pelo fisco após um procedimento administrativo regular, que o fisco apresente provas desse valor divergente, avaliações do imóvel que comprovem a sua intenção da avaliação, né, de avaliar esse imóvel. E agora, o que o PL faz? Ele inverte completamente o que definiu a jurisprudência para passar a prever que, havendo discordância quanto ao valor de referência, que é esse valor que ele prevê agora, uma novidade, né, que vai ser estabelecido, e aí eles vão avaliar qual que será aplicado, e será aplicado maior, se vai ser o de referência ou de mercado, o valor que for maior, eles vão aplicar, e quem vai definir esse valor de referência vai ser o fisco, e aí eles atribuem ao contribuinte o ônus de provar que o valor de mercado por ele declarado está correto. Então, eles inverteram o que está na jurisprudência para passar essa bola para o contribuinte aí. Infelizmente, né, a questão de luta aí no judiciário, né, dos contribuintes em relação a essa questão, ainda dá muito pano para a manga. A gente tem várias ações aqui no escritório discutindo essa questão do CBI, e aí isso tende a inverter e colocar o contribuinte numa situação difícil, né? Gente, e essas alterações produzem efeitos imediatos? Quando é que começa a valer aí a nova regra do jogo? Para a gente concluir. Olha, isso. Para a vigência da lei complementar, como há alterações que importam novas situações, né, de instituição, de elaboração do imposto, a gente entende que a lei está sujeita a prioridade, né, e nonagesimal, ou seja, só vai produzir efeitos após um ano da sua publicação, né? Uma polêmica que eu até já comentei com relação àquela questão que veio quanto à necessidade de edição de novas leis ordinárias, nos casos em que já havia lei antes para regular as situações, né? E é possível que a gente tenha contencioso aí, porque o fisco vai querer tributar imediatamente, mas tem discussão, né? Tem discussão, sim. E, via de regra, há uma previsão nas legislações estaduais para que apresente os projetos de lei que importem a majoração ou instituição de novos tributos até um prazo específico. Em Minas Gerais é até 20 de setembro, São Paulo é até o dia 15, geralmente antes de 90 dias para cumprir esse prazo e para que eles tenham tempo de aprovar antes da virada do ano. Então, em relação ao ITCD, sim, a gente entende que tem que esperar esse prazo aí. Para o ITBI, também, a lei complementar, assim como as alterações em leis locais, a gente entende que deverão se sujeitar à prioridade, sempre que implicarem na jurisdição do imposto. O que é muito provável que vai acontecer em relação ao ITBI
nessa adoção desse valor de referência versus valor de mercado, porque ele fala que o que for maior. Então, vai depender da situação concreta, se vai gerar uma modificação, mas certamente a gente acho que dá para discutir, caso isso queira cobrar imediatamente. Defender que é possível estender aí para um ano essa vigência, de um ano da publicação. Tá? Os municípios geralmente não têm essa previsão, como há nos estados, que devam ser encaminhados projetos, né, até uma data específica. Então, fica aí a gente aguardando para ver como vai ser após a publicação da lei, das leis locais, para a gente saber como vai funcionar isso daí. Ok. Para vocês, Bom, para a gente concluir. muito obrigada, então, pelas colocações aí, Luciana, Mariana. Nós estamos realmente acompanhando muito de perto o tema da reforma tributária, e especialmente o tema do ITBI e do ITCD, que tem tanto impacto aí para fins patrimoniais e sucessórios, né? Eu agradeço a todos vocês que ficaram conosco até agora. Convido a que vocês continuem acompanhando nossos eventos, nossa página, nossas publicações na rede social. Agradeço aí minha colega Ana pela mediação desses painéis aqui e esperamos vocês para os próximos eventos. Obrigada, Leandra, Mariana, Luciana. Obrigada a todos e um bom almoço. Abraço. Obrigada, Obrigada, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.